tirar aqui, compartilhar a tela. Vamos nisso. Deu? Já estão? Todos? Muito bem. Valeu. Então, bom, obrigado pelas orações, obrigado pelo apoio a todos, obrigado pela participação. E, bem, vamos aí ao nosso terceiro estudo, né? Tivemos a introdução, as cartas às 7 igrejas, e hoje nós vamos entrar numa outra etapa, e vamos vendo isso pouco a pouco. Não? Hoje vamos tratar, na segunda parte, os 7 selos, não, mas antes disso temos um pouquinho antes, algumas coisas antes. Bem, aqui, todos os nossos estudos, a introdução às 7 igrejas, os 7 selos, e o que vem à frente, tá bem? Nós tínhamos falado aqui no primeiro estudo, não? A ideia sobre, quando nós fizemos a introdução, sobre a situação que as pessoas, não, a igreja estava enfrentando naquele momento, em função das perseguições, principalmente do Império Romano, mas também da sociedade, ou também dos judeus, não? Aquela questão da esperança, né? Que a palavra ficou para nós, que o livro de Apocalipse traria esperança para esse povo. Não? E das 7 igrejas, nós vimos também no último estudo a questão da vigilância, a importância de vigiarmos. Não? E nesse daqui, a palavra que eu penso que pode nos ajudar a sintetizar tudo seria segurança, não? A segurança que Deus nos dá, ok? Então, essa é um pouco a ideia que nós vamos ter. Antes de entrarmos diretamente no texto, eu gostaria de compartilhar umas 2 ou 3 ideias, só para que nós tenhamos isso em mente à medida que nós avancemos no estudo. Uma delas é essa ideia de abstrair, não? Então, aqui eu coloquei uma definição de abstrair, que é separar mentalmente uma parte de um todo para considerar independente das outras partes. Isso é uma coisa importante, eu acho que no livro de Apocalipse, porque o que eu quero dizer com isso é que nós, muitas vezes, se nós formos olhar detalhe a detalhe, vamos tentar esquadrinhar e relacionar uma coisa com a outra, muitas vezes nós nos perdemos de tantos detalhes que há, tantos detalhes. Então, num certo sentido, é muito importante, às vezes, nós abstrairmos um pouco, né? Separar um pouco daqui, né? Considerar independente as partes, para a gente poder avançar e ganhar um entendimento, pelo menos um entendimento, ainda que não seja, né, profundo, ou que não seja exatamente o que Deus, né, está querendo comunicar, e que muitas vezes só vai ser entendido mesmo quando aconteça, não? Mas que, claro, nesse momento nós consigamos abstrair alguma coisa que nos ajude, não, a avançar. Essa foi a ideia, não, da introdução, de que o Apocalipse traria esperança, ou das 7 igrejas, a questão da vigilância, esse tipo de coisa, tá bem? Então, um pouco essa é a ideia. A segunda coisa que eu gostaria que nós tivéssemos em mente, veja, aqui é um texto de Isaías, no 53, que está falando de Jesus, né? E nós sabemos que aqui, não, Isaías, ele está falando de Jesus como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não? Então, se nós pensarmos na época de Isaías, ou dos leitores, não, de Isaías, naquele momento, falando disso, não, falando do Messias, que seria como um cordeiro que é levado ao matadouro, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, entende? Então, ou seja, hoje nós já temos a imagem de Jesus, nós sabemos quem é Jesus, como foi todas as coisas, mas aqui era uma forma de expressar o que seria, entende? Então, nós sabemos que não é exatamente um cordeiro, não, mas era como um cordeiro, não? Então, como uma ovelha muda, ou seja, como ele aceitou tudo aquilo que ele passou, não? Então, o que eu quero dizer com isso é que nós vamos encontrar em Apocalipse, muitas vezes, essa palavra como, entende? É como tal coisa, é como aquela coisa. Então, ou seja, não é exatamente um cordeiro que foi levado ao matador, mas é como um cordeiro que foi levado ao matador. Então, nós vamos ver muitas vezes isso em Apocalipse, então, por isso a importância, muitas vezes, de abstrairmos um pouco para poder ganhar algum entendimento, ok? E outra coisa que, a partir de agora, não, exatamente a partir desse estudo de hoje, que é importante nós pensarmos, é uma outra questão que é assim, o PowerPoint, né, esse sistema que nós estamos usando aqui, de certa forma, ele é uma coisa assim mais linear. Não sei se todos conhecem o Prezi. O Prezi é outro sistema como o PowerPoint de apresentação, só que o Prezi é uma coisa interessante, por quê? Porque ele mostra um foco em alguma coisa, depois ao lado tem alguns detalhes, de repente você clica naquele detalhe, de repente abre-se uma outra janela grande, entendeu? Mostrando aquele detalhe, depois volta, entende? Então, o que eu quero dizer com isso é que, a partir de agora, né, nós estamos falando de visões que João teve, não? Então, às vezes, nós vamos estar numa sequência de visões, de repente, não necessariamente a seguinte
é numa ordem cronológica, mas sim como se fosse um parênteses que é aberto para explicar alguma coisa que veio até de atrás, entende? Então, é muito importante isso. Agora, nós temos essa perspectiva que não vai ser uma coisa muito linear. E nesse estudo, nós vamos ver isso no capítulo 7, entendeu? Vai ficar mais claro quando nós chegarmos ao capítulo 7, ok? Então, essas são coisas que eu gostaria que nós tivéssemos em mente antes da gente ir para frente. Bom, aqui é aquele quadrozinho que eu enviei para todos, para, se pudessem, não só ler esse estudo de hoje, que é até o 8.1, mas se pudesse ler até o 11.18, não? Por quê? Porque como eu coloquei aqui nesse quadrozinho, os primeiros 2 capítulos, o 4 e 5, nós vamos falar de o trono de Deus e a vitória do Cordeiro, né? E depois nós vamos entrar nos selos propriamente ditos. E os selos e as trombetas, eles têm um paralelo. E vai ficar muito mais claro o que nós vamos falar hoje quando fizermos as trombetas. E também vai ajudar muito nas trombetas, tendo o selo já como uma referência, ok? E depois, entre os selos 6 e 7, ou trombeta 6 e 7, também há uma espécie de um parênteses ali, não? Então, é importante, nós vamos entender também o que são os 144 mil, a multidão incontável, depois o livrinho, as 2 testemunhas, ok? Então, só para não, assim, formar um quadrozinho mental do que nós vamos fazer no nosso trabalho de hoje. Então, nós vamos falar sobre o trono de Deus, a vitória do Cordeiro, entramos nos selos, não? Temos esse parênteses no capítulo 7 e terminamos no 8, ok? Então, vamos a isso. Então, começando pelo capítulo 4, o trono de Deus no céu, ok? Então, o capítulo 4 começa com essa frase, depois dessas coisas, ok? Que coisas? Não, isso é importante a gente pensar, que coisas? Não é nada difícil, porque nós vimos. Então, ou seja, João, ele vai recebendo as revelações e Jesus diz, não, que ele deveria escrever em um livro o que vês, enviou às 7 igrejas, não, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vimos um pouco disso na introdução. Depois também, na semana passada, no estudo passado, desculpa, no mês passado, né, na semana, nós vimos sobre as cartas que foram escritas às igrejas, na igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ok? Então, hoje nós vamos entrar numa outra etapa, tá bem? Nessa etapa é interessante. Logo em seguida ele fala, depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, ok? Uma porta aberta no céu. Essa estrutura, essa frase, ela vai se repetir mais vezes, mais 3 vezes, no 11:19, quando ele vai falar que ele viu o céu aberto e o santuário de Deus. No 15:5 ele vai falar também que ele viu o céu aberto, né, e lá o santuário, o tabernáculo, o testemunho, e o mesmo no capítulo 19, ok? Então, ou seja, nós entramos agora numa fase onde, basicamente, essas visões que João vai tendo, elas vão estar assim, esquematizadas de alguma forma, com algum foco entre cada uma dessas 4 aparições, essas 4 visões que ele teve, ok? Então, nós vamos na primeira agora, e vamos terminar, depois, quando terminar as trombetas, vai ser no 11:18, ok? Quando vai entrar uma outra fase, tá bem? Então, tá. Então, quando ele fala que ele, né, voltando aqui um pouquinho para trás, viu uma porta aberta no céu, não? Isso é interessante por quê? Porque, digamos, é uma realidade que não é nossa, tá bem? Os céus. Então, quando vemos nas escrituras, vemos que há basicamente 3 tipos de céus nas escrituras. O primeiro deles é onde estão as aves, ok? O segundo dele é acima das nuvens, onde estão as estrelas. E o terceiro céu é um que, não, eu coloquei aqui 2 passagens que nos ajudam a perceber. Esse terceiro céu ele pode ser descrito como Uranus, que está em 2 Coríntios 12:2, que é de cobrir, revestir, abarcar ou englobar, ou seja, como se o céu fosse alguma coisa que enrolasse, não, que cobrisse, que revestisse a terra, não. E também com o sentido de algo como paraíso, jardim. Então, as duas coisas, os dois termos são usados para o terceiro céu. Veja que ali, 2 Coríntios 12, né, estão juntos ali. Paulo usa essas 2 palavras para dizer uma mesma ideia ali, ok? Então, nós vamos entrar nesse terceiro céu, ok? Aqui em Efésios 6, vemos o que Paulo fala, ele fala assim, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Veja, aqui aparece
Urânios, né, que nós vimos aqui, Uranos, ok? Então, ou seja, essa realidade celestial que nós não vemos, mas que existe, que nós temos falado, não? É que João é transportado para ali, para perceber, para entender o que está ali, entende? Ou seja, o livro de Apocalipse ele vai ajudar-nos a perceber essa realidade espiritual, toda a dinâmica que existe nos céus, ok? Então, a partir de agora nós vamos ver muito disso, ok? Então, essas regiões celestiais é para onde nós vamos agora mesmo, ok? Aqui em 2 Reis, eu coloquei uma passagem, né, bastante conhecida, que é essa quando o discípulo de Eliseu, não, ele abre a janela e vê que a cidade estava sitiada, ele fica apavorado, ele fala, nossa, não para Eliseu, não, olha, que vai ser de nós, né, esse tipo de coisa, né? Ele fala que faremos, não, que faremos? E Eliseu respondeu, não temas, porque é mais conosco do que o que estão com eles, não? Então Eliseu ora e diz, né, ó Senhor, peço que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, essa realidade espiritual que os nossos 5 órgãos sentidos são incapazes de perceber, ela existe, ela está aqui, não? Então, como aqui no caso, né, Eliseu pede a Deus que permita que o discípulo dele pudesse ver, e ele pôde ver, ou seja, Deus abriu essa janela, não para eles. E essa realidade que nós vamos entrar agora, né, o que Deus vai trazermos através da revelação que foi dada a João e foi registrada no livro de Apocalipse, para que nós pudéssemos entendê-la melhor, tá bem? Então vamos a isso. Então quando ele fala, depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu. Não? E falei, a primeira voz que eu vi, a voz que como de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi. Não? Interessante isso, para parar aqui, para pensar qual foi a primeira coisa que João viu quando ele, aqui fala, né, que ele foi levado ao céu como se uma porta aberta, né? Então, qual a primeira coisa que ele vê? Ele vê o quê? Ele vê um trono no céu com alguém assentado sobre ele. É interessante isso. Veja, a Alessandra costuma dizer como se essa cena como se fosse algo como se nós entrássemos dentro de um palácio, não, aquelas portas enormes de um palácio, e de repente entrássemos para dentro dessa porta, entrássemos naquele saguão não, do rei majestoso e tal, e lá ao fundo, né, um trono, né? Então, assim, é alguma coisa desse tipo que João, quando ele chega no céu, a primeira coisa que Deus revela a ele o que é o seu próprio trono no céu, ok? Então temos que pensar um pouco, né, naquela situação porque toda essa carta foi dirigida a quem? Aquelas igrejas que nós vimos da Ásia Menor, mas não era só para elas, era para todos os cristãos daquela época e a situação que eles se encontravam, ok? Então isso é muito importante pensarmos, lembrarmos sempre disso, não? Veja aqui os capítulos 4 e 5, a quantidade de vezes que aparece a palavra trono, tá bem? Eu coloquei aqui só para que vocês tivessem ideia, ok? Então aqui temos os 2 capítulos, o 4 e o 5, ok? Então, seja, a palavra trono, ela aparece, deixa eu só tirar uma coisinha aqui. Como tirar isso? Está me atrapalhando aqui. Então, a palavra trono aparece o quê? Ela aparece 16 vezes em 25 versículos, ok? E quando pensamos o que a palavra trono nos traz à mente, não? Então pensamos geralmente que uma palavra trono ela traz autoridade, poder, dignidade, soberania, né, e outras coisas mais, não? Então, ou seja, aquilo que eu tinha falado anteriormente, tendo em vista, né, tendo visto na introdução e nas cartas às igrejas toda a perseguição que os cristãos estavam sofrendo, toda a sensação de pequenez diante do poderio do Império Romano, da sociedade gentílica e judaica que o sufocava, de repente se abre uma nova cena e o que João vê? Nada mais, nada menos do que, não? Do que... Opa, parou aqui, só um minutinho aqui. Aqui. Viu o que? Ele vê uma porta aberta no céu e Deus assentado no trono. Então tenta imaginar isso, entendeu? A importância disso. E a importância sabe, transmitir essa ideia para aquelas pessoas que receberam a carta naquele momento, quando elas iam lê-la, entende? Era realmente algo incrível de pensar não, na situação deles, imaginar aquele povo
sendo jogado nas arenas, não? E de repente ia ser aberto um portão onde as feras iam entrar, entende? Então tudo isso é muito importante imaginar, que ver que Deus é o soberano e está acima de tudo, e a primeira coisa que eles veem era o trono de Deus e Deus assentado nele, ok? Então isso é mesmo importante. Então, ao longo dos capítulos 4 e 5, vê-se a realidade espiritual ao redor do trono de Deus, como eu mostrei naquela diapositiva atrás, a quantidade de vezes que aparece a palavra trono, ou seja, tudo vai girar em torno do trono de Deus, ok? E isso nos ajuda a entender o que a verdadeira soberania e autoridade estão nas mãos de Deus, ok? Então, ou seja, essa é a ideia que eu acho que, primeiro, porque logo depois que termina as cartas às igrejas, vê-se essa imagem, entende? Então, ou seja, isso está, de alguma forma, bem colocado, entende? Tem um objetivo de transmitir essa, digamos assim, essa majestade, o quão majestoso Deus é, a sua autoridade, seu poder e tudo mais, entende? Para aquelas pessoas e para nós, com certeza, não? Ok? Então, assim, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, não vou parar para analisarmos ponto a ponto tudo, mas vou só, não, aqui colocar algumas ideias que... Deixa eu fechar aqui uma coisa. Que vai aparecendo no texto. Então, aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe, sárdio. Fala que ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda, né? Lembramos que arco-íris tem a ver com Noé, tem a ver com a aliança de Deus, enfim, não? Outra coisa também que fala, ao redor do trono havia também 24 tronos. Havia sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça, não? São os 24, são 12 e 12, né? Os 12 os patriarcas, não, no Velho Testamento, e os 12 apóstolos, não? Vestidos de branco. Eu coloquei aqui só para a gente perceber que os vestidos de branco é que lavaram suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro, não? É uma expressão, essa é uma construção que vai ser repetida várias vezes também no livro de Apocalipse, não? De lavar suas túnicas e branqueá-las no sangue do Cordeiro. Depois também fala que diante do trono também havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal, não? Então, esse mar de vidro, as águas, o mar que visse, não, em outra passagem, são povos, multidões, nações e línguas, não? E falam aqui, depois no capítulo 15, fala os que haviam vencido a besta, sua imagem, esses, não? E o número do seu nome estavam junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Não? Depois no 5:9 também, não? Um pouquinho mais à frente, fala: com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Ou seja, esse é o mar de vidro, não, que estava diante do trono de Deus, ou seja, todos aqueles, não, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, entende? Tá bem? E louvando a Deus também. E fala assim que no meio ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos, olhando na frente e atrás, não? Ou seja, olhando para o trono e olhando para o outro lado, não? O contrário. E seres viventes são anjos e eles adoram e servem a Deus. Isso não vou parar para a gente falar muito sobre isso, não, temos muita coisa pela frente, ok? Mas aqui fala, de dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Entende? Então, tudo isso está nos textos, nós estamos vendo aqui o de 8 a 11, ok? Depois, mais abaixo, sempre os seres viventes davam glória e honra e ações de graça aos que estava sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vivem pelo século dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Enfim, vamos vendo tudo isso, sabe? Vamos vendo essa demonstração de adoração a Deus, né? De glorificação de Deus, né? Então, ou seja, terminando o capítulo 4, a ideia que eu acho que, né, gostaria que nós tivéssemos em mente por enquanto é essa, né, que quando João ele é levado para o céu, ele vê uma porta aberta e Deus assentado no trono com toda a sua glória e com toda a sua majestade, entende? Então, ou seja, essa é a primeira coisa que João vê, digamos assim, não quando termina, não termina, mas que ele passa, não, digamos assim, da realidade do mundo terreno para aquela dos céus, entende? Então, ou seja, isso é muito importante pontuar, não? Que a primeira coisa que ele vê, veja, quem manda nessa história aqui sou eu, né? Deus falando, né? Entende? Coisa do tipo.
Ok? Então, no capítulo 5, aí vamos já para a questão do livro aberto pelo Cordeiro, tá bem? Então, aqui também eu fiz o mesmo trabalho, não, de colocar, mas em cores separadas, a quantidade de vezes que aparece essas três palavras. Não? O livro, em azul, não? Selos selados em verde, e Cordeiro, Jesus, não? Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, Cordeiro e tal, ok? Então, ou seja, o capítulo 5 vai girar em torno dessas três coisas, não? Do livro, dos selos, um livro selado e o leão da tribo de Judá, ok? De Jesus, tá bom? Então, aqui João fala que, né, ele viu escrito um livro por dentro e por fora bem selado, ou seja, uma das primeiras coisas que ele vai ver vai ser citar o livro, né? Nós vamos tentar entender o que é esse livro. Então, esse livro estava selado por dentro e por fora com 7 selos, ok? Ezequiel nos ajuda a perceber um pouco já, porque aparece essa mesma construção, fala que é um rolo, né, que é um livro, que aquele também era um rolo, escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritos lamentos, prantos e ais. Então, ou seja, isso já nos introduz, né, um pouco do conteúdo desse livro, né? Lamentos, prantos e ais, ok? Isso aparece em Ezequiel. E daí vem a pergunta no texto: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas o texto próprio mas como no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele, eu chorava muito, né, João falando, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, ok? Então um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos, ok? Então, ou seja, aí depois mais à frente ele fala, um cordeiro, né, Cordeiro, né, que é Jesus, veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E depois dizia mais abaixo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. A razão por que ele é digno, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Ou seja, então, se Jesus era digno de abrir esses selos, ok? Por exemplo, o cordeiro foi morto e é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, né, ele fala, e também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que nele existe, dizerem, né, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, ok? Então, ou seja, nós vamos vendo aqui dos 2 capítulos, né, nós temos o primeiro capítulo, 4, onde é dito isso da majestade de Deus, a primeira coisa que João vê repetindo, né, a porta aberta no céu, e Deus assentado no seu trono, e em volta dele toda a sua glória e sua majestade. E no capítulo 5 vemos o quê? A dignidade do Cordeiro, que explica a dignidade de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, é realmente uma descrição incrível, não, desses 2 personagens, não, de Deus e de Jesus, não, ok? Então vamos a isso. Então, ou seja, de certa forma, eu já daria por aqui essa parte, né, que nós terminamos aqui, tá bem? Deixa eu fechar aqui, só uma coisa. Opa, não. E depois, agora, né, tendo falado essas 2 partes, entraríamos agora nessa já para a direção aos selos, ok? Então, nós vamos ver os selos 1 a 4, 5 a 6, depois vai ter um parentezinho, depois vamos ao selo 7, ok? Então, vamos a isso, tá bem? Então, vamos ver agora os 6 primeiros selos. Então, aqui, a parte que fala dos selos de 1 a 4, não? Eu coloquei aqui o selo 1, o selo 2, o terceiro selo e o quarto selo. Por que eu dividi o selo de 1 a 4, depois também aqui o selo 5 e o selo 6? Porque os selos de 1 a 4, eles têm uma estrutura que se repete em todos eles, não? Então, okay? Então aqui o primeiro selo está em azul, o segundo em vermelho, o terceiro em preto, e o quarto em amarelo. Então, assim, vai ser falado, né, a diferença vai ser que a cor do cavalo, né, que vai ser um cavalo branco, aqui um cavalo vermelho, aqui um cavalo preto e aqui um cavalo amarelo, ok? Tá bem? Então, nós vamos fazer isso. Então, ou seja, as semelhanças entre os selos 1 e 4. O primeiro deles é a ideia que aparece, que vem, né, que eles são chamados, não? Eles são chamados.
Ou seja, parece que é o momento, é a ocasião, né? Pois é, momentum, né? Porque é a ocasião para que eles venham, para que eles entrem em cena, que aconteça alguma coisa, ok? Depois vemos a repetição de cavalo e cavaleiro, né? Então, se nós podemos recorrer às imagens que nós temos, que é bastante fiel a isso, né? Quando nós temos os filmes, não, seja, né, do passado, onde de repente, né, algum governante ele queira que alguma missão seja executada, então de repente vemos lá os cavalos, os cavaleiros saindo pelas portas dos castelos, né, dos palácios, em direção a alguma coisa para executar uma missão. Então, ou seja, cavalo e cavaleiro está muito ligado a essa ideia da execução de algo, de uma missão, ok? E também depois ali fala que ele foi concedido, né? A eles foi lhe dado, né? Que foi lhe dado, foi entregue e que também foi lhe dada, tá bem? Então a ideia de ser concedida autoridade para algo, né? Então, ou seja, que alguém tem a soberania para conceder essa autoridade, ou seja, esse controle é de Deus. Né? Vemos isso em Jó, quando Deus permite que Jó que Satanás vá por Jó, não? Também vemos em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tal, ok? Então aqui temos a ideia da... Eu não consigo tirar uma coisa que está me atrapalhando aqui de ver tudo isso. Aqui fala que o primeiro dele segurava um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu como vencedor, decidido a vencer, tá bem? No selo 2 fala que foi-lhe dada uma espada, né? Foi entregue uma espada com o poder para tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E depois no selo 3, não, tinha uma balança, foi dada uma balança na mão, então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite nem o, o vinho. Depois aqui, tem uma coisa que tem que ficar mudando para cima e para baixo. Foi chamava-se morte e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Ok? Então, para tentarmos pensar um pouco, vamos associar isso ao que poderia ser essas ideias, não, que estão aqui, ok? Então, a primeira ideia que a gente vê aqui no selo 1, que transmite, isso é aquela ideia que eu estava dizendo no começo, de tentar abstrair um pouco, entendeu? Não ficar tão focado nos detalhes, mas tentar abstrair. A ideia que nos traz é a ideia de uma conquista, de apoderamento, né? Eu coloquei aqui apoderamento, lembrando que é a ideia de poder, né? Ou seja, de conquista, de subjugar, né? De se impor a outros, né? Então, essa é a ideia que está aqui, né? Então, nesses estudos eu vejo que, quando eu leio bastante coisa e tal, eu vejo que aqui se atribui, parece a ideia de Jesus, mas quando vemos que os 4 selos têm uma estrutura, não, e essa estrutura se repete, então não dá para imaginar que aqui seja uma coisa positiva e aqui negativa, assim. Então todas elas provavelmente têm a mesma conotação, tá bem? Então a ideia, não, que também outras pessoas pensam, é que esse selo 1, esse cavaleiro, não era de Jesus, mas sim era dentre esses 4, não? E a ideia de conquista, de apoderamento, como eu estou falando. Aqui, o segundo selo fala de tirar a paz da terra, não? Uma espada é bem típica disso, né? Em relação à paz. Tal. Então, ou seja, uma ideia de um conflito permanente, ok? Aqui no selo 3 ele fala de uma balança, não? Podemos imaginar um pouco aquelas balanças de peixeiro, né? Nas feiras antigas, como a gente conhecia, tal, não? Então, aqui ele fala uma coisa interessante, porque ele fala uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, nós sabemos que denário é o salário mínimo por um dia de serviço, entende? Então, ou seja, essas pessoas no passado não recebiam um salário ao final do mês, recebia por dia de serviço, não? Então, uma medida de trigo por 1 denário é muito caro, ou seja, a coisa inflacionou demais, sabe? Está muito caro mesmo, né? Não é uma coisa acessível a qualquer pessoa. Imagina a pessoa trabalhar um dia todo para ter uma só medida de trigo, né? É muito pouco, ok? Mas interessante porque, no mesmo tempo, ele fala de 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. É interessante por quê? Porque, ainda que seja restrito o trigo, a cevada, está falando não danifiques o azeite e o vinho. E sabemos que o azeite e vinho era uma coisa não acessível à camada mais simples da população, entendeu? Era uma coisa mais da elite, o azeite e o vinho. Então, daqui nós podemos imaginar porque que tem uma certa injustiça socioeconômica, uma má distribuição alimentar de alguma forma, entende?
Porque vemos aqui que essas pessoas não só teriam condições de comprar algo mais caro, mas também é protegido de alguma forma, entende? Para que essas pessoas, o que elas vão consumir não seja estragado, entende? Então, realmente é uma coisa interessante. Então, mostra um pouco essa questão da justiça socioeconômica e alguma coisa do tipo, entende? E aqui o selo 4 é interessante porque aqui é o único que não aparece com equipamento, né? Com a balança, a espada e tal, entende? E pode ser também uma consequência de tudo acima da morte, né? Inclusive da morte espiritual, algo assim, entende? Então, ou seja, de certa forma, esses 4 selos, eles não estão falando nada que não seja algo que o quê? Que nós já vemos hoje, já presente na sociedade, desde sempre, entende? Então, ou seja, o selo 1 e 4, ele descreve uma realidade geral de sempre, ou seja, após a queda do homem, entende? Ou seja, todas essas injustiças, essas coisas que estão acontecendo, são uma realidade de sempre, não é uma coisa que vai acontecer, mas que já acontece, entende? Então, seja, de certa forma, vemos que esses selos de 1 a 4 estão descrevendo essa realidade geral do homem de agora, entende? Sempre, do passado e que vai ser do futuro também, ok? Depois vamos ver o selo 5. O selo 5 vai descrever uma realidade à parte, vai estar focada naqueles que creem, ok? Então vamos a isso. Então, seja, o selo 5, quando abriu o quinto selo, ok? Fala que vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Pessoal, vamos parar aqui um pouco e ver isso, não? Aqui, olha, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e dos testemunhos que deram. Onde estão essas almas? Entende? Onde estão essas almas? Elas estão debaixo do altar, entende? E nós vamos ver mais à frente uma outra que é interessante, não, que fala sobre as orações dos santos aqui, taças de ouro cheias das orações dos santos, entende? Diante do altar também. Não vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, que nós vemos agora, né? O testemunho que deram. E depois no 8 vai falar sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos, sabe? Subiu, da mão do anjo, subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. Entende? Então, essa aqui é uma coisa muito importante que nós paremos e pensemos também um pouco, ok? Por quê? Porque, como foi, né, o Edson estava orando, e todos nós estamos vivendo um momento bastante singular, não, da nossa história, não que seja uma coisa que traga mais ou menos sofrimento, porque sabemos, né, que ao longo da história houve coisas que não foram como essa, mas trouxeram, sim, houve, né, pandemias, mas não mundial como essa, mas que trouxeram muito sofrimento e guerras e tudo mais, entende? E as pessoas sabemos que estamos muitas vezes orando para Deus, pedindo ajuda, pedindo, né, a sua proteção, pedindo, né, que Deus nos poupe de alguma coisa como essa, tal, não? E muitas vezes parece que, né, não somos respondidos, entende? E se pensamos até em Jesus, entende? Jesus, ele, de certa forma, recebeu um não de Deus. Não? Quando ele estava no jardim, no Getsemane, quando ele pede a Deus que, se fosse possível, que passasse dele aquele cálice, não foi passado. Entende? Ele teve que beber o cálice, ele bebeu, entende? Então, seja, de alguma forma, as nossas orações, elas não estão esquecidas, sabe? Deus não fez descasos delas, entende? Não, essas orações estão diante do altar de Deus, entende? Embora pareça que ele não nos respondeu naquele momento, da forma que pedimos, entende? Mas isso não significa que aquilo está esquecido, entende? Mas é que Deus tem um plano muito maior e ele vai considerar aquelas orações, entende? Essa é uma coisa muito bonita que vemos aqui nesse momento, quando falamos dos selos, né? Como estava falando no início, né? Da segurança que Deus nos dá, entende? Por que essa segurança? Por quê? Porque Deus ouve-nos e Deus age e nos ajuda, ainda que não seja exatamente naquele momento, da forma como queiramos ou pedimos, entende? Não, mas ele vai considerar todas as nossas orações. E aqui está dizendo que as orações estão diante do altar de Deus, as orações e as almas daqueles que morreram por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram, entende? Então isso é muito importante para ver nesse bloco que nós estamos vendo, que vai do 4 ao final, ao comecinho do 8, tá bem? Então, e todo esse sofrimento, né, que é interessante, porque o texto também nos ajuda a entender em termos desse marco temporal, né? Ele fala assim que eles clamaram em alta voz dizendo: Ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre
a terra e vingaram o nosso sangue. Cada um deles recebeu túnicas brancas, lhes foi dado que repousasse ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos. Entende? Então, ou seja, aqui nós vemos o que? Vemos um marco temporal, entende? Aqui vemos até quando, ainda por um pouco mais de tempo, ou seja, tudo está sob o controle de Deus, entende? Isso aqui não é um barco à deriva no meio do oceano, entende? Deus sabe o que está acontecendo e Deus tem tudo controlado, entende? Então isso é muito importante. Nós vemos isso, né? Também que aqui que a igreja, a igreja de Deus não está isenta do sofrimento, entende? Do sofrimento que toca toda a humanidade, a criação ao longo do tempo, entende? Nós não estamos isentos disso, entende? E ainda temos ainda um problema adicional, que é essa perseguição que nós estávamos vendo aqui no 6:9, que debaixo do altar as almas do que haviam sido mortos. Ou seja, embora fossem mortos, depois muitas daqueles corpos fossem jogados numas valas e não coisas do tipo, as almas dessas pessoas estão onde? Diante do altar de Deus, entende? Então, ou seja, ainda que tenha morrido, e o próprio filho dele morreu, não? Só que ele venceu também a morte, abrindo caminho para que nós também vençamos, entende? Mas outros não, entende? Mas ainda que o corpo esteja ali sendo, né, desprezado, como muitos deles são, as almas estão diante de Deus, entende? E tudo isso dentro de um tempo determinado por Deus, né? Isso também fica muito claro quando vemos ali em Romanos 8, 22 e 23. Por quê? Porque ali em Romanos 8, 22 e 23 fala que toda a criação geme e agoniza até agora. Pois isso é muito interessante, né? Ontem mesmo terminou essa conferência do clima, né? Promovida pelos Estados Unidos, pelo Biden e tal, não? Ou seja, agora o mundo está se dando conta, né, de que a criação está sofrendo, não? Mas isso aqui foi escrito 2000 anos atrás. A natureza, naquele momento, quando isso foi escrito, estava praticamente intacta, intacta, intacta. Então, de onde Paulo tira isso, entende? Ou seja, é uma compreensão de que a própria natureza está sofrendo desde a queda do homem, entende? E não só ela, como ele fala, como sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo. Aí, de novo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Ou seja, aguardando. Aguardando é uma palavra também que traz, remete-nos a essa questão do marco temporal que nós vimos atrás, entende? Que vimos aqui até quando, ainda por um pouco mais de tempo, entende? Então, ou seja, essa questão do tempo está todo controlada por Deus, não é uma coisa que, como eu já falei, que está à deriva, entende? Então, isso temos que ter muito claro e confiar nisso e seguir o barco, seguir em frente caminhando, tá bem? Então, ou seja, o selo 5, ele descreve uma realidade à parte, que é essa dos que creem, ok? E agora vamos para o selo 6. O selo 6 já é o fim de tudo tal como conhecemos, ok? O fim de tudo mesmo, entende? O selo 6 vai ser a última coisa antes do selo 7º, que vai ser a vinda de Cristo. E vai haver um paralelo com a trombeta 6 também, que é o fim de tudo, ok? Então vamos a isso. Então aqui fala... Vi quando ele abriu o sexto selo, ok? Então vamos a isso. Então fala, quando ele abriu o seu selo, o céu escureceu como um saco de silício e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo e todos os montes e ilhas ficaram removidos dos seus lugares. Uau! É uma coisa mesmo incrível, um cataclisma que nós não conseguimos imaginar isso, entende? Essa é uma realidade que vai ser o sexto selo, a trombeta 6, nós vamos ver isso, né, mais à frente, né, tá bem? Então, fala, esse aqui descreve o que? O dia que termina a história, o fim do mundo, do universo, não é só da Terra, nós estamos falando do que? Das regiões celestiais, dos planetas, do universo como tal qual como conhecemos, mas e não só a criação no sentido de terra e céus, mas também instituições e tudo mais, entende? Isso também é relatado, nós vemos isso em Hebreus, e também vemos em Mateus, quando Jesus fala, Mateus 24 e 25, né, ele fala sobre o final dos tempos, ok? Em Hebreus ele fala, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras ainda uma vez apontam para a remoção das coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Uau, entende? Então, realmente, o selo 6 e a trombeta 6, elas vão ser, vai marcar, digamos assim, nós vamos ver isso quando chegarmos às trombetas, entende? Vai ser a última oportunidade daqueles que não receberam a Cristo, que não creram em Cristo, de
crerem, entende? E Deus vai fazer um trabalho incrível tentando convencê-los disso, entende? O mundo, a criação vai ser como se implodir, entende? Em Mateus 24, a mesma coisa. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados, entendeu? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, isso aqui vai preceder o quê? A vinda de Cristo, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Ou seja, antes da vinda de Cristo vai acontecer algo realmente muito grande em termos da própria criação como um todo, tal como conhecemos, tá bem? Então aqui fala, né, continuando ainda no capítulo 6, no finalzinho, fala: os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caia sobre nós, escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem pode subsistir? Entende? Então realmente vai ser algo mesmo muito grande. Pastor, essa faixa cinzenta está aparecendo na tela e está cobrindo o que está escrito. Então eu não sei tirá-la. Eu estou tentando. Pois, desculpa, pessoal, não sabia que estava aparecendo para vocês, pensava que fosse só para mim. Isso não é. Como tirar? Esse aí não é. Não é. Desculpa. Olha, não sei como tirá-la, lamento. Se alguém tiver alguma sugestão, me ajuda. Então aqui, então fala, não? Então, aqui nós falamos. Exato. Então aqui aparecerá no céu o Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens. Ou seja, esse já vai ser o selo sétimo e também a trombeta sétima, como aqui coloquei. O sétimo anjo tocou sua trombeta, não? E surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Então se abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte granizo. Ou seja, então vamos... desculpe. Então, ou seja, essas são os selos... Não, estamos falando aqui atrás, não, do selo 6. Desculpa, aqui. O fim de tudo, tal como conhecemos, tá bem? Então, aqui tá. Então, aqui terminamos os 6 primeiros selos, tá? Ok? E vamos agora para o capítulo 7, e fala sobre a garantia de Deus à sua igreja, tá bem? Então, aí vamos a isso. Como eu tinha comentado, né, nós fizemos o capítulo 4 e 5, essa introdução que antecede, né, tanto os selos como as trombetas. Fomos aqui até o selo 6, e agora vamos nesse parênteses entre o selo 6 e o selo 7, vai haver um parênteses. A mesma coisa vai acontecer quando acontecer entre a trombeta 6 e a trombeta 7, tá bem? Então vamos agora a esse daqui, ok? Então vamos lá. Então, essa coisa está mesmo atrapalhando. Depois disso, vi nos 4 cantos da terra 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Ok? Aqui é o momento pré que eu comentei para vocês, entende? Ou seja, aqui nós estamos vendo que ele está falando uma coisa e está dizendo aqui ao final: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Mas nós tínhamos visto lá no selo 6 que tudo isso já havia passado, entendeu? Estava no momento da sua destruição. Então, ou seja, nós estamos voltando aqui a um parênteses, ou seja, nós vamos ver algo que antecede aquele momento, ok? Então, é o que eu coloco aqui à frente. Tá bem? Ou seja, depois disso, então, ou seja, aqui no 7.3, que é o que nós acabamos de ver, a terra ainda não havia sido danificada, mas no 6.2.14, a terra já havia deixado de existir. Então, esse é o nosso momento, digamos, preze, tá bem?
Os eventos citados no capítulo, no selo 6 acompanharão a volta de Cristo. Então, a história terá seu fim. Mas antes disso, o capítulo 7, é esse capítulo que nós vamos ver agora, ok? Então, aqui, essa faixa está mesmo incomodada. Então, aqui no 7 começa assim: depois disso, vi 4 cantos da terra, tal, 4 anjos em pé, retendo, não? Para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem o mar, nem contra árvore alguma. E fala: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos de Deus, entende? Ou seja, retendo, até que, de novo, nós vemos aqui o que? Aquele marco temporal, ou seja, há um momento em que isso deve acontecer, tá bem? Tá bem? Então, aqui vemos isso. Retendo e até que selemos, tá bem? Aqui, selemos a testa dos servos do nosso Deus. O que seria esse selar a testa dos servos do nosso Deus, ok? Então, vamos pensar um pouco nisso, porque nós vimos lá atrás que lá falava, né, dessa questão dos selos também do livro, né, quando Jesus abre, entende? Então, um é o selo que está ali no livro, não, que seria mais ou menos um selo como se fosse de uma carta, não, que muitas vezes a gente vê também nos filmes, que daí o governante, ele derrete uma parafina, depois com o anel dele, ele sela aquela carta e coloca ali a marca do anel, tal, ou seja, é uma forma de selar. Mas também há outras, não? Forma de selo como sinal, não? Então, vemos isso aqui no versículo, em Êxodo 12 e no versículo 8 do capítulo 5 aqui de Apocalipse. Aqui em Êxodo vemos o quê? Que fala do sangue. Bom, aqui é da Páscoa, a instituição da Páscoa, fala: o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passaria adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir quando eu ferir a terra, ok? E depois aqui no 5:8 vemos que, Jesus, não, falando sobre Jesus: com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituísse reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então, ou seja, aqui vemos que a grande forma de você, que nós estamos vendo aqui, de selar ou de marcar, não, a testa dos servos de nosso Deus, que nós sabemos, não, pela instituição da Páscoa, o sangue no umbral da porta, e também o sangue, não, como símbolo, né, dessa aliança derramado por Jesus, né, que significa vida, tal. Ou seja, esse é a grande marca do selo, não? Ok? E aqui vemos em Ezequiel uma passagem que também nos ajuda a perceber quando fala essa de selar, né, a testa que aparece lá aqui, né, até que selemos a testa dos nossos servos, ok? Então, ou seja, aqui em Ezequiel diz assim: guardas da cidade, chegai, cada um com suas armas destruidoras na mão. E entre eles estava um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. E clamou ao homem vestido de linho que trazia o tinteiro de escrivão na cintura. E o Senhor disse-lhe: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Passai pela cidade e executai a matança, mas não vos aproximeis de ninguém que tenha o sinal. Ou seja, muito parecido com o que nós acabamos de ver. Opa, desculpa. Que nós acabamos de ver. Opa. Aqui nós tínhamos visto. Ou seja, quando veio o espírito destruidor no Egito, e ele vê o sangue no umbral da porta e passa. Não? Aqui também é a mesma coisa, ok? Então, quem é esse homem vestido de linho com tinteiro de escrivão à cintura, ok? Esse aqui seria mais ou menos como se fosse um tabelião de um cartório que nós temos, entende? Seria na nossa turma, um Oscarzinho, entende? Ele aqui eles tinham aqui um equipamento que eles levavam, entende? Esse aqui é o que fala aqui, não? Aqui, com um tinteiro de escrivão à cintura, ok? O que é um tinteiro de escrivão à cintura? Então, aqui ele tem aqui o potinho com a tinta, depois aqui ele tem seus equipamentos para escrever ou para pintar, enfim, tudo que seja. Entende? Então, como eu falei, ele é como se fosse um escrivão, ok? E ele que vai fazer essa marca, selar as pessoas, ok? Então,
aqui voltando já para o capítulo 7, não? Então, nós vimos, né, de selar, e fala assim, então ouvi o número dos que foram selados, eram 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gad, 12 mil, e assim vai, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, veja, Manassés, vamos falar isso logo em seguida, Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Sacar, de Zebulon, de José e de Benjamim, ok? Então, ou seja, aqui fala que foram selados 144 mil. E 144 mil é interessante porque pô, há tantas teorias para explicar esses 144 mil, né? Então vocês vão ver talvez mais uma aqui. Mas é o seguinte, em geral, essa ideia de que esses 144 mil, nós vamos mostrar, que eu vou mostrar aqui, é o que prevalece, não? Em todos, ok? Então vamos aqui colocar aqui. Aqui eu coloquei a listagem à esquerda é a listagem original, não, dos filhos de Jacó, não, aqui são todos eles. E aqui à direita a listagem de Apocalipse, ok? Então, essa listagem de Apocalipse é interessante por quê? Porque ela inclui Manassés. Manassés era um filho de quem? De José. E ela exclui Dan, entende? É interessante isso. Então, tem várias, né, ideias, várias para explicar um pouco isso também da exclusão do Dan, entende? De Manassés. Basicamente, essa exclusão seria a mesma coisa que aconteceu se nós pensássemos também nos apóstolos, entende? Havia 12 que era Judas e ele vai ser substituído por Paulo, também. Então, ou seja, essa é dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, ok? Aí, para ajudar-nos a perceber um pouco esses 144 mil, eu coloquei aqui um trecho que é o já estamos lá no capítulo 21, versículo 9 até o versículo 17, ok? Então, ele está falando da Nova Jerusalém que vai ser mostrada para João. Então fala, vem e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Havia um muro grande e alto com 12 portas, e os nomes escritos sobre elas, a saber, os nomes dos 12 tribos dos filhos de Israel. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade era quadrangular, ela media 12 mil estádios de comprimento, de largura e de altura. Também media o seu muro e tinha 144 côvados. Ou seja, vejam aqui a quantidade de vezes que se repete essa mesma, digamos assim, os números, não proporções que nós vemos 144 mil, ok? Então, vemos aqui 12, 12, né? Vemos 144, vemos a altura, largura, comprimento iguais, enfim, várias coisas. E também em cima, quando fala noiva, a esposa do cordeiro, sabemos o quê? Essa é Jerusalém, ok? A cidade santa. Mas a noiva, a esposa do cordeiro, o quê? É uma cidade. A esposa do cordeiro, como fala João, lá em João 3, né? Nós vemos que o João ele era amigo do noivo, ele veio aqui para preparar a união do noivo com a noiva. E quem era a noiva? A noiva, a discussão era o quê? Alguns discípulos, porque Jesus havia entrado em cena, Jesus estava batizando um pouco mais abaixo no Rio Jordão, e aqueles discípulos de João falaram, e agora? Para onde vamos, não? Aquele de quem você falava, tal, está batizando lá embaixo, tal, e João fala, olha, é para lá que vocês têm que ir, convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, e daí João fala a história, né, dele ser o amigo do noivo, que preparou toda a festa, e quem possui a noiva é o noivo, não é o amigo do noivo, entende? Mas a noiva era quem? A noiva eram os discípulos, é a igreja, entende? Nós estamos falando aqui do quê? Da cidade Santa Jerusalém, embora pareça ser um local, no fundo está falando o quê? De um povo, do povo de Deus, entende? Então daqui nós vamos para cá. Então esses 144 mil pessoas que são selados é a totalidade dos salvos, entende? É uma forma de representação dessa totalidade. Não significa como, não, testemunhos de Jeová pensam que são realmente num número fechado e estão se esforçando bastante ali para que estejam incluídos nesses números, né, e outros tipos, outras religiões também pensam coisas não diferentes, enfim, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Mas aqui, ou seja, decompondo esses 144 mil, temos o quê? Temos que 144 mil, seria 12 vezes 12,
vezes 1.000. E 1.000 seria 10 a terceira, que seria 10 vezes 10 vezes 10, entende? Então, daqui, olhando para trás, né, de todas essas, de 12, 12, nome das portas com o nome dos patriarcas, dos fundamentos com o nome dos apóstolos, tal. Aqui fala comprimento, altura e largura eram iguais, fala que a cidade era quadrada, enfim, entende? Então, ou seja, aqui é interessante, porque quando fala que o canto direito, que a cidade santa, Jerusalém, era quadrangular, é interessante, por quê? Porque quadrado para nós, na nossa cultura, tem um sentido pejorativo. Aquele cara é um quadrado, né? Entende? Uma coisa negativa. Só que no mundo antigo, quadrado, quadrangular, ele era uma coisa positiva, entende? Porque a ideia era de uma simetria perfeita, ok? Então, quando vemos a Nova Jerusalém, não parece ser o trabalho de um arquiteto em termos de lugar, entende? Mas ela representa outra coisa, porque é uma coisa quadrada. Tem uma cidade quadrada, só se fosse um bloco de apartamentos, não é uma coisa do tipo, onde ser que as pessoas também voem, o que seja, entende? Mas, assim, a ideia é que seja uma coisa o quê? Uma totalidade, entende? E essa questão da totalidade nós vemos várias vezes nas escrituras, como o que esse quadrozinho à esquerda abaixo, não? O 10 é a totalidade e também a soma de dois grupos de 5 cada, entende? Então vemos, né, com relação aos dedos, né? 5 dedos em cada mão ou em cada pé, e no total dá 10 das mãos, 10 dos pés, não? As 10 pragas do Egito, os 10 mandamentos, divididos em 2 tábuas com 5, o dízimo também é uma questão de 10, parábolas, né? Temos as parábolas das 10 moedas, depois temos a parábola das 10 minas, 10 servos, 10 cidades, falamos das 10 noivas, as 5 prudentes, 5 insensatas, entende? Então, ou seja, quando fala dos que foram selados, a ideia que nós que devemos ter é que está falando não de um grupo privado em particular, entende? O menor, mas sim da totalidade de todos nós, dos salvos, ok? Vamos à frente. Aqui, de Efésios, que é muito, né, importante nesse momento para analisarmos, porque tem tudo a ver com com o que nós estamos falando, né? Então aqui fala que nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o quê? A garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Entende? Ou seja, aqui vemos o que? Essa questão dos selos, fomos selados, e fala do Espírito Santo da promessa, não? Nós estamos falando do sangue, enfim, tudo isso, todos eles estão interligados e, na realidade, compõem uma única coisa. E isso é o que? É uma garantia, é a nossa segurança da nossa herança, para a qual, né, a redenção, nós somos a propriedade de Deus, ou seja, nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, entende? Nós não estamos mais numa situação de escravidão do pecado, nós somos comprados, nós já pertencemos ao reino de Deus, né? Nós vimos isso em algumas passagens já, ok? Tudo bem? Logo em seguida, dos 144.000, ele fala que depois dessas coisas, ou seja, que nós vimos agora, não? Ele fala que ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Mais abaixo fala, esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram de novo as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro, ok? Então, ou seja, uma grande multidão que ninguém, ou seja, uma multidão incontável, incontável, ok? Então, ou seja, os selados, esse capítulo 7, ele nos mostra esses 144.000 e essa multidão incontável, entende? Que também, o quê? Pertenciam ao reino de Deus, entende? E fala aqui em pé, diante do trono e da presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas, ou seja, é uma marca, né? Ou seja, está selado com o Espírito Santo, ou vestido de túnicas brancas, né? Tem aquela parábola, quando Jesus conta, né, daquele homem que, não, primeiro ele ao casamento, né? Tá tudo preparado, ele manda os servos dele para avisar os convidados para que venham, aí que eles começam a se excusar, tal, e fica super bravo, depois manda chamar quem fosse, né, em todos os lugares, e o pessoal vem, mas há um dele que não veste as vestes nupciais, entende? Então ele é posto para fora. O que seria uma veste nupcial? A veste nupcial do casamento do Cordeiro seria essa túnica branca, entende? Lavada pelo sangue do Cordeiro, ok? Branqueada abaixo, né? Lavaram suas túnicas e branquearam o sangue do Cordeiro, ok? Então vamos aqui. E pois aqui do selado, que nós tínhamos visto já, repetindo. Então aqui,
Então, e aquele que está sentado no trono estenderá seu tabernáculo sobre eles, ou seja, de Deus, né? Olha, por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Então aqui é interessante, nós lembramos de Salmo 91, fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio, pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal, e te cobre com suas penas. Tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Ou seja, nada, a realidade nossa de hoje é incrível. Mas tu que encontras refúgio debaixo das asas, das suas asas. Não? Isso é muito importante, ou seja, nós vemos que nesse capítulo 7 nos dá essa sensação de segurança, apesar de que estejamos sujeitos a esse sofrimento que, né, provocado pela queda do homem, há algo que garante a nossa vida, entende? Isso não é como nós falamos lá no início, na introdução. O livro de Apocalipse mostra que toda aquela situação que eles estão vivendo não era o último capítulo dessa história, entende? O último capítulo é o livro de Apocalipse, entende? Então aqui, mais à frente, no finalzinho, fala que nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus enxugará os olhos a toda lágrima. Não? Isso nos lembra o Salmo 23, entende? Não? Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam, entende? Então, ou seja, essa ideia não, que o capítulo 7 vai nos dando, entende? Desculpa, assim, dessa proteção, entende? Que, como eu estava a dizer, que ainda que estejamos sujeitos a tudo isso, Deus está conosco e garante as nossas vidas, entende? Garante a eternidade, digamos, não a integridade nossa física aqui sempre, entende? Mas ele está algo muito maior que está garantido. E essa é a nossa segurança, mais importante de tudo, entende? Mas é claro, Deus também tenta nos protege também, claro, mas isso também não significa que nós, como eu falei, não estamos isentos de passar por problemas graves. Não. Aqui uma ideia que eu gosto de bastante, que gostaria de antecipar um versículo que está mais à frente, nós vamos ver não na próximas trombetas, mas em seguida, que é o conflito cósmico, vai ser então em junho, que é um versículo que eu gosto muito, entende? Como Deus nos protege, nos guarda, entende? Esse é o versículo que está em Apocalipse 12, interessante porque ali fala assim, então de sua boca a serpente lançou atrás da mulher água como um rio, para que ela fosse arrastada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio, que o dragão lançara da boca. Okay? Aqui, quando fala serpente, dragão, um pouquinho atrás, no capítulo 12, vai explicar que é Satanás, ok? E a mulher é Israel, a igreja. Então, aqui é interessante porque Satanás ele lança como um rio para arrastar a mulher, entende? E aqui diz que a terra, o que a socorreu, abrindo a boca, engoliu o rio. Não? Isso é muito bonito. Isso nos lembra uma passagem aqui do Salmos 124, que fala, e o Senhor, se não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam encoberto e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Entende? Então, ou seja, eu acho bonito essa passagem. É uma imagem que para mim é incrível, porque pensar que Satanás ele cria esse rio para arrastar não a sua igreja, a igreja de Cristo, o povo de Israel, mas a terra ela socorre, entende? A igreja, o corpo, o povo de Israel, abrindo a boca e engolindo, não? E aqui vemos, não, que nós acabamos de ler, que essas águas não são promovidas contra o povo de Deus, entende? E se Deus não estivesse conosco, né, seríamos como um pássaro que caiu no laço do passarinheiro, ok? Mas como que Deus nos protege? Isso é muito importante, porque
Quando pensamos aqui nessa questão da terra, o que seria terra? Entende? Nesse caso, entende? A terra representaria a criação, entende? Toda a criação. E vemos ali em Romanos 1 que fala que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, são vistos claramente através das coisas criadas, não? Ou seja, os poemas de Deus, conforme aquele estudo nós fizemos uma vez, entende? Então, ou seja, a natureza é a grande referência, é uma referência que nos ajuda também, entende? Ou seja, Deus se revela, não, através dos seus profetas, através da... Ele coloca no nosso interior, no nosso coração, as suas leis, toda a natureza, como nós vimos no Salmo também, lá naquele estudo, ele fala das coisas de Deus, tudo, entende? Então, ou seja, uma forma que Deus nos protege é o quê? É quando nós colocamos em prática os princípios de Deus. Então, quando fala ali, quando a terra, a criação abre-se, engole aquela impetuosidade das águas, como a gente viu aqui nos Salmos, seria o quê? Quando vivenciamos, aplicamos os princípios de Deus nas nossas vidas, isso é uma forma de proteger-nos das investidas do inimigo. Não? E Romanos 12, 1 e 2, ele é clássico para isso, né? Quando ele fala, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante que a palavra racional aqui, no grego, é lógica, entende? Ou seja, a nossa relação com Deus, nosso culto, né? Nossa forma de cultivar nosso relacionamento com Deus é algo lógico, existe uma lógica, é racional, como está aqui, não? E qual é essa lógica? Ele fala assim, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente. Ou seja, aqui, quando ele fala a palavra transformar-se, é uma coisa interessante, porque metamorfose é uma palavra muito forte, né? Quando a gente pensa na borboleta que passou por uma metamorfose, se nós pensamos uma criança que ainda não conhece, digamos assim, esse processo e mostrar uma borboleta e uma lagarta e afirmar que essa borboleta veio da lagarta, a criança fala, não acredito, né? Entende? Então, ou seja, é uma coisa que marca uma transformação profunda mesmo. E aqui está falando, não vos amoldeis a esse esquema desse mundo, ou seja, não deixe que os valores desse mundo modelem o nosso caráter, não? Mas façamos de forma diferente, ou seja, nós transformamos pela renovação, ou seja, renovação da nossa mente. Como se os princípios que nós temos, né, que nós herdamos muitas vezes do mundo, do nosso velho homem, seriam como uma estante onde tem vários princípios ali que regem nossas vidas. E essa renovação seria o quê? Mais ou menos como chegar nessa estante e tirar algumas coisas que não são de Deus e substituí-las pelas coisas de Deus. E nesse sentido nós vamos ser capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ou seja, quando fala que a terra se abre, abrindo a boca, engolindo o rio, entende? Toda essa impetuosidade contra nós, contra os cristãos, muitas vezes elas vêm abaixo quando nós colocamos em prática tudo o que Deus nos ensina, entende? Essa é uma forma mais eficaz, digamos assim, de sermos, não sermos levados, digamos assim, estar sujeitos não, a todo tipo de ataque que o inimigo tem contra nós, tá bem? Okay? Então, por último, agora, nós vamos ao 7º selo. Esse vai ser o mais rápido de todos. Não? Fala assim, quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Entende? E depois aí, em seguida, nós vamos ver que a partir do 18:2 já começa a parte das trombetas. Incrível, não? Houve silêncio por meia hora, não? Então, imagino eu que seja, não, as pessoas quando virem o que Jesus voltando vão perder o fôlego mesmo, não? Vai ser mesmo algo incrível que ninguém vai poder falar. Houve um silêncio enorme quando Jesus vem, chega, tá bem? Mas é isso. Então, conclusão, só para amarrar um pouco tudo isso, entende? Então, ou seja, nós vimos lá atrás uma porta aberta no céu, Deus assentado no seu trono com toda a sua glória, com toda a sua majestade, né? Vimos um versículo que era, viu uma porta aberta no céu e viu o trono no céu com alguém sentado, que era Deus, ok? Vimos depois a dignidade do Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Né? Então vimos lá que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Não? Pois vimos a garantia de Deus dada à sua igreja. Não?
Vimos lá aquela questão das orações dos santos sobre o altar, debaixo do altar, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram. E no próximo estudo vamos ver que oferecesse sobre o altar de ouro o que está diante do trono, juntamente com as orações dos santos, não as orações dos santos, de todos os santos. Enfim, ou seja, essa era a garantia que Deus nos dava. Não? Vemos que essa questão do tempo de Deus, né, da soberania dele, do controle que ele tem sobre o tempo. Não? Então temos que confiar e saber que Deus realmente sabe tudo o que está acontecendo. Como eu falei, o barco não está à deriva no meio do oceano, ok? E esse versículo, né, que talvez seja, digamos, um resumo de tudo isso, né, que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, ok? Então aqui, voltando agora a esse esquemazinho, não? Nós terminamos essa parte e vamos partir no próximo estudo para essa outra, que são as trombetas, e no meio delas vai haver o livrinho e 2 testemunhas. Assim como esse daqui falou sobre os que creram, esse aqui vai falar sobre os que não creram, ok? Então nós vamos ver isso no próximo estudo. Bem? Então o próximo estudo, que nesse aqui nós falamos sobre a segurança, não? A segurança que nós temos em Deus. E as 7 trombetas, a perspectiva vai ser de advertência, porque as trombetas são um alerta às pessoas que não creram. Como eu falei, chegado a trombeta 6 é o último momento, não, aqui que nós vamos ver, né? Ou seja, aqui vai ser a trombeta 6, que vai falar algo que Deus sempre está fazendo, e quando chegar aqui, já é a volta de Cristo, já é tarde. Ok? Então, respeitando o silêncio do 7º selo, também paramos por aqui. Ok? Então, tá bem, amigos. Era isso. Aqui, pronto. Legal, Marcião. Obrigado aí pelo estudo. Agradecemos aí, foi muito bom mesmo, com bastante coisa. E Desculpa. vamos abrir. Você foi prezado mesmo, usou bem o preze aí, né? Que vai e volta ali, joga tudo, mas foi muito bom mesmo. Agora vamos ver aí, vamos passar agora para essa parte de perguntas, né? Esse tempinho agora, aí, esses 15, 20 minutos, para o pessoal aí esclarecer dúvidas, questionamento. Então, quem quiser fazer pergunta, agora é a hora. É só abrir aí o microfone. Acho que o Roberto já tem uma primeira pergunta aí. Então, pode fazer, Roberto. Não é pergunta, não. Eu queria parabenizar o Márcio, porque ele foi um grande professor. Não é um texto fácil, repleto de informações, mas o Márcio veio muito bem preparado, fez uma grande pesquisa. E o que eu gostei muito foi a técnica assim, que ele usou para nos ajudar, né? Você pegava assim, alguma coisa específica e nos levava mostrando o geral, assim, levando as outras passagens e sempre voltando à essência, né? Tentando mostrar o geral. Gostei muito da sua apresentação, muita coisa, muito versículo, né? E como eu falei, não é um texto fácil, mas você nos ajudou muito, Márcio. Obrigado, viu? Adeus, Roberto. Adeus. Pode ter certeza que ele que fez. Eu só queria completar também que eu gostei muito, você se prendeu nas escrituras. Foi um estudo bíblico com muita profundidade. Muito bom, obrigado. Obrigado. Márcio, aqui é o Carlão. Vem cá. Tudo bem. Um pouco na linha aí do Roberto, né? E agradecer a Deus que te iluminou a colocar esse material aí em conjunto. Eu sou daqueles caras que já andou pesquisando sobre o estudo do Apocalipse. Eu vou evitar qualquer tipo de adjetivo aqui, ou advérbio, falar se foi bastante ou pouco, mas não existe, para Apocalipse não tem, nem mesmo por texto bíblico não tem profundidade, né? Sempre você pode aprofundar mais. E a forma como você está abordando é uma forma muito boa, né? Porque, como disse o Roberto, você está baseado nas escrituras, sempre, e mostrando uma coerência, mas ao mesmo tempo aquilo que Deus mostra para você, você capta e dá você consolida, você dá a visão que Deus mostrou para você. Essa é uma coisa diferente que eu vejo, tá?
Porque você vê muitos autores aí fazendo aquelas muitas elucubrações e que pode ser e que não pode ser. Não, você fugiu disso. Muito legal. Segunda coisa, pessoal, é o seguinte, eu acho que quando você aparece aquele retângulo preto é porque você está compartilhando apenas o PowerPoint, em vez de compartilhar um desktop. Se você compartilhar o desktop, aquele efeito não vai ter. Tá? Só um comentário aqui. A próxima. E agora agora a pergunta, né? Esse meia hora, né? Como que você entendeu? Tá? Esse meia hora para a gente vai ser um mês, tudo bem, né? Mas, assim, quais são as alternativas que você pensou para esse tempo que existe, tá, desse intervalo? Aí é a minha pergunta. Pois, Carol, essa é uma boa pergunta. E, né, muitas vezes a gente vê tempo, meio tempo, 2 tempos, né, e vê coisas do tipo. Como eu disse no início, Carlos, sendo honesto, assim, como o próprio tamanho da cidade de Jerusalém, né, aquela ideia do 1000, enfim, e como eu falei no início, de tentarmos abstrair um pouco para ganhar uma compreensão maior, eu não saberia dizer, há tantas e tantas, você pode imaginar ideias por detrás, entende? Para mim é uma coisa, quando eu penso que houve silêncio, eu penso que é um silêncio, né? O silêncio é algo que, se a gente pensa tudo que veio antes no selo 6, todo aquele pavor né, que as pessoas estavam sentindo de ver os céus, a terra, tudo, né, se implodindo, toda aquela história toda, de repente vem um silêncio, né? Mas as pessoas estão vivas ou estão vendo, né? Porque quando Jesus vier, elas vão ver Jesus. Então é alguma coisa que, no meu modo de entender, é como se perdesse o fôlego, entende? Porque o silêncio, assim, para a gente produzir o som, nós temos que encher os pulmões e projetar o ar. E você, em silêncio, parece que, sabe, parece que de repente alguma coisa do tipo, entende? Deve ser algo tão grande, tão grande. Nas trombetas nós vamos ver que é os ais, não? Os ais. Então, assim, eu acho que, por um lado, né, nós vamos falar, uau, Jesus, né? Enquanto os outros vão falar, ai, ai. Mas eu não sei, sendo honesto, eu fico, sabe, eu imagino algo assim e me dou por satisfeito, sabe? Realmente é difícil, eu não consegui de tudo que eu li, que eu pensei, que é meio difícil. Não, tranquilo, beleza. Obrigado, vou deixar para os outros perguntarem. Obrigado também pelas palavras e obrigado pela ajuda também, Carol. Realmente. Valeu. Valeu, obrigado. Márcio, Terezinha, ali quando Jesus abre os selos, do 1º ao 4, né? Não, até o 5º, é a grande tribulação? Porque você falou que é uma coisa que a gente vive. Sim, a gente tem algumas amostras, mas ali é a grande tribulação, essa descrição? Quando Jesus fala em Mateus 24, 25, né? Exato. Então, Antes de Mateus 24, exato. Então, que é os selos, do 1 ao 4, 1 ao 5, né? Então, eu acho que a grande tribulação, ela vem depois. Eu acho que ela vai ser mais ou menos nesse momento por volta do selo 6, e não exatamente ali. Ali eu acho que é uma coisa que demonstra, que a maior parte, muitas pessoas pensam, não? Que aquilo é algo já presente, entende? Algo que já faz parte da nossa realidade. Não é algo que mas vai haver um agravamento, com certeza, mais à frente, não? Mas eu não sei se esses selos 1 a 4 eles representam esse agravamento. Não, de tudo que eu li, não me inclinaria para isso, entende? Mas vai haver um agravamento, isso com certeza, porque isso é importante ser mencionado. Mateus 24 e 25, eles seriam mais ou menos como uma bússola. Então, para que nós não viajemos muito nas histórias de Apocalipse, é importante sempre ter o Mateus 24 e 25 como uma referência que traga, sabe, para o chão mesmo, sabe, para, né, o nosso entendimento. Então, Mateus 24 e 25 é sempre bom lê-lo em paralelo com o livro de Apocalipse e tê-lo bastante claro. Então, é assim que eu penso dele. Eu não saberia enquadrar de outra forma ou em outro momento, entende? O agravamento que Jesus fala. Porque quando ele fala ali das que estiverem grávidas e muitas coisas, me dá muito a impressão desse selo 6, entende? Quando aí realmente é um momento mesmo de um cataclismo mesmo incrível. E da trombeta 6 também. É porque o Mateus 24, 29, ele diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias,
vai aparecer esse cataclisma, né, que você falou. E aí no 30 ele fala que aí verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Mas imediato, parece que não é imediato pelo Apocalipse. Nós vamos ver melhor isso mais à frente, quando falar do conflito final e outras vão haver os flagelos. Ainda vamos guardar algumas perguntas que mais à frente vai nos ajudar a esclarecer um pouco mais, ou melhor, vai colocar mais peças no, digamos assim, nesse quebra-cabeça, que vai ajudar-nos a ter uma visão mais global de tudo, entende? Mas eu acho que esse momento que você está descrevendo, ele vai ser mesmo mais próximo do lado 6, porque o 1 ao 4 ele tem uma estrutura particular, entende? Depois o 5 e o 6, e vai ser assim também com as trombetas. Os 4, né, selos e 4 trombetas, eles vão ter uma estrutura particular que parece que está desconectado desses outros, entende? E aí, talvez esse de Mateus 24, 25 esteja mais ligado a esse período mais à frente mesmo, futuro, né? E o outro é uma realidade presente nossa. Também. Obrigada. Marcial, eu tenho também. Aqui eu fiquei não com uma dúvida, mas queria também ver seu entendimento, né? Que no começo ali, quando ele chega, né? João está lá tendo essa visão, aí ele vê a porta do céu aberta, né? E o que você acha que representa essa porta aberta? Se no caso ali seria já depois quando Jesus morreu, né? E o véu se rasgou, né? Se rasga, e aí a gente tem essa porta aberta para chegar diante de Deus, né? E aí ele chega ali, né? Não só João, né? Mas a gente também chega e vê lá o trono, tudo, e tem um livro que ninguém pode abrir, né? E esse livro está repleto de selos ali, e aí vão ser começados a arrancar esses selos, né? Desse livro. O que representa esse livro, né? Qual que é o seu entendimento do que representa? Porque a gente vê que vai tirando ali os selos e vão se falando de acontecimentos, né? Que já vem acontecendo e coisas que vão acontecer, e tudo isso está guardando um livro, né? O que é esse livro? O que tem dentro dele? Assim, não sei se, né? O que figura representa esse livro? Exato. Como eu tentei mostrar ali, de Ezequiel, ajuda lamentos, ais, sofrimento, dores, né? Então, assim, de certa forma também Jesus, ele como nós sabemos, digamos, ele era um mistério da fé, entende? Não se sabia exatamente como Deus resolveria essa equação, não? Que da queda do homem, de como Deus, como seria salvo, né? O homem, tal. Então, ele era, até um certo momento, ele era o quê? Ele era um mistério, não se sabia. Então, quando ele, como você falou, quando ele morre e ele ressuscita, e quando ele morre, se rasga a cortina, né, que separa o Santo dos Santos, que era um acesso restrito ao sumo sacerdote uma vez por ano, tal. Ou seja, o acesso está de fato tá aberto para nós, não? A cortina significaria uma porta. Mas eu diria que alguma coisa se passa nesse momento, entende? Como alguma coisa se revela, ou seja, Jesus, quando ele fala de abrir os selos para que seja visto, ou seja, é que se ganhe um entendimento, alguma coisa que nem mesmo Satanás e os anjos sabiam, entende? Era uma coisa, acho eu, não? É a impressão que eu tenho, que se Satanás soubesse que matando Jesus, ele estaria dando um tiro no pé dele, ele jamais teria matado Jesus. Então, ou seja, era alguma coisa que ainda não estava ainda totalmente equacionada ou aberta para todos, entende? E sobre a primeira questão sua, eu com certeza, essa realidade espiritual, como eu tentei mostrar, ela existe, ela é presente, não? Só que nós não conseguimos vê-la, mas ela faz parte da nossa, no estudo passado, né, quando eu mostrei da desconexão que o mundo ocidental fez do mundo natural, do sobrenatural, do imanente, do transcendente, ou seja, ela está presente. Eu acho que Deus, de certa forma, como eu falei, tendo em vista o momento que aqueles cristãos viviam naquele momento, está ajudando-nos a perceber essa realidade espiritual, entende? Eu acho que essa porta que se abre no céu, o próprio céu, não? São coisas que Deus, de alguma forma, está revelando para que nós, olha, é assim, entende? As coisas. E nós, como a Tere estava perguntando agora, mais à frente nós vamos ver outras etapas, outros enfoques, ou seja, como do Prezi, né? Nós vamos ver agora um detalhe de uma outra coisa, tal. Enfim, tudo isso vai ficando claro e vai ajudando-nos a ter uma ideia
E creio eu que não é uma coisa que nós conseguimos ter, como eu falei também lá atrás, quando, né, de Isaías 53, que como um cordeiro, como uma ovelha, nós não temos uma ideia certa, exata de tudo, entende? Nós temos que abstrair um pouco, tentar ganhar alguma coisa que, claro, cada um de nós vai, de acordo com vai se sentir satisfeito ou não, e vai querer pesquisar mais, vai querer estudar mais, vai querer saber mais, tal. Eu me contento muito com essas visões que eu estou passando para vocês, entendeu? Isso para mim já me traz muita segurança, muita paz, muito ânimo, entende? Isso que eu acho que é o mais importante, para mim, pelo menos. Eu me sinto bastante satisfeito com isso, né? Eu nem acho que eu tenho capacidade para avançar muito mais, para me aprofundar em certas coisas, entende? Não sei se eu respondi, que a pergunta era desde a abertura dos céus até o livro. Não, e o mais, assim, talvez o que representa o livro em si, né? Que está Então, o sendo livro aberto, talvez, né? então, exato, o livro seja um livro que é um livro, se a gente pensa um livro. O livro é um lugar onde está registrado alguma informação, entende? Alguma coisa que precisa ser revelada, Sim. entende? O livro é isso, é alguma coisa que até então estava velada, ia ser revelada. E sabemos que a morte de Jesus e a ressurreição, ela traz uma compreensão dessa realidade que cerca o homem, o mundo espiritual, de tudo, que não havia antes, entende? Então, eu acho que um pouco o livro, ele traz ele contém isso, que quando ele vai abrindo o selo, a gente vai vendo onde se encaixa uma coisa na outra, entende? Tudo isso. Então, para mim, o livro é traz essas informações que são, digamos, nós somos capazes de perceber a partir de Cristo. Entende? Se a gente volta atrás, os judeus não tinham a compreensão que nós temos hoje. Entende? Paulo, antes de converter, não sabia tanta coisa como depois de convertido. Entende? Então, ou seja, a partir de Cristo se abre, digamos assim, um mundo de entendimento que não havia. Então, o livro com selos pode ser isso, entende? Um pouco disso. Sim, obrigado. Oi, Márcio. Aloir. Aloir, desculpa. Olá, Aloir. Quando fala aqui que o cordeiro é digno de tomar o livro e abrir os selos, e que ele, com o sangue dele, comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e o constitui essas pessoas compradas para reino e sacerdotes, né? E reinarão sobre a terra. O que é esse reinarão sobre a terra? Qual é o significado disso daí? Como que... Pois é interessante, né? Fala que também mais à frente vai falar que vai regê-los com cetro de ferro, né? Nós vamos ver isso das trombetas, né? Mais à frente e também no próximo. Então, assim, creio eu, Aloy, que há em nome de Cristo, não? O povo de Deus, ele tem uma autoridade, entende? E de fato ela está sendo exercida. Ainda que pareça que não, muitas vezes parece que não, mas a gente vê através do livro de Apocalipse que o resultado está lá, entende? É a vitória. Não? E claro, mais à frente isso vai ser consolidado de fato, né? Vai ser separado o joio do trigo e tal. Mas eu acho que lá, com certeza, isso vai ser claro. Mas aqui mesmo já temos isso, entende? Em Cristo há essa vitória já, entende? Ainda que muitas vezes pareça, como eu estava a dizer, tentei enfatizar naquele momento, quando fala das orações do santo, das almas daqueles que foram mortos tal, as orações, isso me marca muito, pensar que as orações estão diante do altar de Deus, entende? Uma bacia cheia das orações, não, as nossas orações estão lá. Pensar que muita gente ora, parece que Deus não ouviu, fez ouvido surdo, fez descaso, né? Mas não é verdade, as orações estão lá. Ou seja, ainda que pareça que nós não fomos respondidos, não é verdade. Não, o resultado final é a vitória.
E por alguma razão, na contabilidade de Deus tem que acontecer algumas coisas, né? Por que o Estevão foi morto, né? Então, de alguma forma, tem que ter uma razão. Deus sabe permitir que o Estevão fosse morto. Entende? Então, acho que nós temos essa, digamos assim, essa autoridade, né? Isso em Deus, né? Em Deus, né? E para Deus, não fora dele, né? Claro. Mas, ou seja, Jesus, quando a gente vê em 2 Tessalonicenses, fala que a operação do iníquo, que é um pouco dentro daquilo que a Tere estava dizendo, não? Mais à frente, vai destruí-lo com o sopro da boca dele. Não? Então, ou seja, há uma autoridade que é desigual, né? Entre Deus e o inimigo, entende? E isso vai ser exercido através da igreja dele também, do corpo dele, né? Também, eu acho que é um pouco isso, na Terra também, hoje já, e também no futuro, né? Entende? Outra coisa que nós vimos também, que é importante ser sempre lembrada, é essa do tempo, do marco temporal dele, ou seja, ele tem o tempo para as coisas, não só o modo, né, tal, mas tem o tempo dele, né? Então a gente não consegue entender tudo isso, né? Jesus várias vezes em João, quando eles vinham prendê-lo, não conseguiam prendê-lo porque não era chegada a hora, até que enfim chega a hora. Quando é chegada a hora, né, do grão de trigo, se cair na terra e não morrer, fica só, tal, ou seja, está falando da morte dele, né? Maria, em João 2, quando fala, Jesus acabou o vinho, olha lá, ajuda, ele fala, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a hora, né? Ou seja, ele está dizendo sobre a morte dele, né? Então, ou seja, o momento Deus tem, né? Então, assim, há essa autoridade que já está sendo exercida, e sempre houve, né? Para tudo, né? Obrigado. Posso fazer mais uma pergunta? Você falou antes que Satanás matou Jesus, na verdade foi, né? Ele também nos mata? Não, sim, eu digo matou no sentido de Deus permitiu, né? Que o plano dele era matá-lo, mas ele não podia, como eu estava falando agora de João, várias vezes ele quis, mas, ou seja, Deus, naquele momento Deus falou, pode levá-lo agora, mas não é que ele, né, sempre baixa a autoridade de Deus, né? Só que, como a gente viu lá em Isaías 53, ele precisava ser levado para o matadouro, né? De alguma forma. Então Deus tem tudo isso sob controle. Não é que ele matou Jesus, né? Mas o plano dele era matar Jesus. Então ele articulou tudo isso. E naquele momento, Jesus precisava morrer exatamente naquele momento, né? Então, eu digo que ele vai exercer coisas contra nós, isso é fato, como a gente viu lá de Apocalipse 12 também, quando ele faz um rio para ir contra a igreja, contra a mulher que representa Israel e a igreja, mas a terra abre e absorve aquele, não? Então, ou seja, como nós vimos lá no Salmos, né? Livra-nos do pássaro, do laço do passarinheiro, não? Então, ou seja, ele vem para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo dele. Não? Mas nunca, nada que ele vai fazer vai estar fora do controle de Deus. Isso com certeza. Você estava falando que não dá para entender muitas coisas, né? Porque como que Deus permite tal coisa? Mas dentro da dinâmica, da economia de Deus, né? Da contabilidade de Deus, algumas coisas têm que acontecer. E, né? Marcial, mas só uma parte aí dentro ainda, né, que a gente não viu, mas que está aí dentro do Apocalipse, né, quando chegar lá na parte da besta e não sei o que foi dado autoridade e poder para ela prevalecer contra os santos, né, também. Né? E aí, assim, a ponto de causar morte física, sim, né, nesse sentido, sim, né? Não, e já, exato, né? Jesus próprio, né? Jesus é um exemplo disso, exato, exatamente. Jesus é um exemplo disso. Ô Zé, que eu estou vendo que o pessoal está saindo, seria bom você repetir o negócio do convite aí, para não ter Ah, dúvida. sim, eu ia abrir aqui, né, já se tinha encerrado ali, né, acho que já encerrou as perguntas, nem sei se quem saiu acabou ouvindo ou não ali no começo. Eu ia falar que daí o próximo estudo, né, vai ser no dia 20